aquecer o nosso coração nesta manhã, tirar tudo aquilo que não provém dele, tirar toda angústia, toda tristeza, todas as decepções, que o Senhor venha dar alegria aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do profeta, no livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias ora a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje te faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Amém? Podeis tomar assento. Estava Neemias em Susã, a fortaleza. Quando nós começamos a ler esta palavra, nós percebemos que Neemias, ele estava protegido, ele estava bem, ele estava próspero, mas chega um dos seus irmãos e traz a ele uma péssima notícia. Ele pergunta, como estão os judeus que ficaram lá na província, que estão lá em Israel, que estão lá em Jerusalém? Como é o estado deles, como eles estão? E a resposta foi, estão em completa miséria. Estão desprezados. Há uma grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Nós ouvimos as notícias e parece que as notícias que nos vêm aos nossos ouvidos, elas não nos incomodam mais. Nós ouvimos sobre o que está acontecendo em nosso país, em nossa família, e parece que já não nos choca mais. Mas Neemias, é interessante, essa palavra estava em Susã, na fortaleza. Muitas vezes nós pensamos, bom, eu estou tranquilo, eu estou sossegado, nada vai me atingir. Mas se em volta estiver miséria, se em volta estiver problema, ela vai bater na nossa porta.
a miséria vai chegar à nossa porta. Então é um tempo de reflexão. Quando Neemias ele faz uma reflexão, diz que ele ficou por vários dias. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Assentei e chorei e lamentei por alguns dias. A reflexão é algo saudável, pois nos leva à conscientização do que está acontecendo. Ou aquilo que chegou à nossa mente e agora começa a nos incomodar. E começa a incomodar na mente, no corpo, porque o mundo à sua volta está em destruição. Tudo estava destruído, o muro de proteção estava derribado, as portas foram queimadas e tudo estava destruído. Todo estresse deve gerar uma reflexão. Sempre que nós passamos por um estresse, esse estresse deve nos levar a uma reflexão. Parar, pensar, como eu vou fazer, como eu devo agir, como eu devo me portar daqui para frente. Eu sempre digo que esses anos de pandemia, ele tem que nos ensinar alguma coisa. Nós temos que parar e refletir como é a vida, como que nós devemos continuar a nossa vida, como devemos prosseguir daqui para frente. Eu ouvi uma estatística dizendo que após pandemia as pessoas beberiam muito mais. E ontem estava ouvindo uma notícia, no Brasil, o índice de bebida aumentou 40%. O consumo de bebida aumentou em 40%. Então é um tempo de pararmos e refletirmos. Será que nós vamos ficar nos amortizando ou nós vamos parar e refletir sobre tudo que vem acontecendo? Será que a fuga é a melhor solução? Será que fugirmos dos problemas ou começarmos a refletir? Neemias, ao ouvir, ele estava sossegado, ele estava na fortaleza, ele estava em Suzã, na fortaleza, centenas ou milhares de quilômetros distante do problema. Mas quando ele ouve a situação daqueles que permaneceram lá em Israel, quando houve o cativeiro, ele senta e chora. Ele sente e chora porque a situação era terrível. Jerusalém estava destruída, os muros derrubados, as portas queimadas, e o povo em completa miséria. Nós temos várias maneiras de praticar reflexão. Caminhar, ficar em silêncio, observar a natureza, sentar e chorar. Sentar e chorar. Eu já tive um trauma na minha vida que durante uma semana eu me tranquei e chorava, só chorava, só chorava. Mas chega um momento que você tem que olhar aquela situação. Você tem que ver as necessidades que estão ao teu redor. E sentar e chorar é uma passando por angústia, passando por sofrimento. Neemias, ele toma uma decisão. Ele vai orar e jejuar. Ele chorou por vários dias, mas ele toma uma decisão de orar. E ele começa então a falar com Deus. Versículo 5, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite. Diante de algo que nós não podemos resolver, nós temos que buscar a solução em Deus. Orar.
é a porque é roubado a esperança. E pavor é a sensação violenta de medo. Eu estou com pavor, estou apavorado com essa situação. O início de talvez falando para si mesmo, muitas vezes quando refletimos, nós começamos a conversar comigo mesmo, começo a falar comigo mesmo sobre aquela situação, e vem até o momento da decisão. No versículo de número 7 do capítulo 2, ele toma uma decisão. Abra a tua Bíblia no capítulo 2. Capítulo 2 de Neemias, versículo número 7, ele diz: disse mais o rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar, até que chegue a ajudar. Ele agora está disposto a ir resolver aquela situação. Ele ora, ele fala com Deus, ele pede perdão, mas ele agora toma uma decisão. Depois de refletirmos, depois de pensarmos sobre qualquer situação, nós temos que tomar algumas decisões. Temos que decidir. Estava falando sobre o tempo de pandemia, já estamos 2 anos, e uma decisão que eu tomei é caminhar sem muito peso, caminhar sem muitas coisas, tomar uma decisão de ser mais leve, de estar mais leve, sem carregar tantas coisas, tantos pesos. É um tempo de tomarmos uma decisão e perceber que muitas coisas que nós carregamos não servem para nada. Muitos movimentos, muitos bens e tantas coisas que nós achávamos importantíssimos, nós percebemos que não vale nada. Quando perdemos um ente querido, nós percebemos que o dinheiro não tem tanta importância. Nós percebemos que os imóveis não têm tanta importância. Nós percebemos que o nosso trabalho, que trabalhamos às vezes com muito afinco, sem tempo de gozar a vida, sem tempo de nos alegrarmos, também não tem tanta importância. E nos resta o quê? Apenas a saudade. Ah, devia ter feito. Devia ter agido assim, devia ter amado mais, devia ter feito mais. E muitas vezes não nos percebemos de como somos tão vulneráveis. Neemias, ele estava bem, ele estava onde? Suzã, na fortaleza. Às vezes nós estamos na nossa fortaleza e nos esquecemos das demais coisas. Possivelmente, no seu dia a dia, ele pensa, se eu pudesse, eu faria isso. Se eu pudesse, eu tomaria essa decisão. Se eu pudesse, seria diferente. Até que ele toma uma decisão e começa a fazer. Sabe, não adianta nós apenas refletirmos sobre a vida e não tomarmos uma decisão. Não adianta apenas sabermos do que pode acontecer a um ser humano e não tomarmos uma decisão de viver a cada dia melhor, de agradecer a Deus por cada momento, de prestar um culto a Deus. Ao dia que eu puder, se der, eu vou prestar um culto a Deus. Ainda tem muito tempo, eu posso muitas coisas ainda, mas se esquece de agradecer a Deus. Ele, quando ouve aquela notícia, ele lembra que o seu povo
deveria pedir perdão a Deus, e ele começa então a pedir perdão a Deus por ele, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Sabe qual é o grande problema que nós vivemos hoje? Fulano está pecando, ciclano está pecando, mas nós não olhamos para nós. Não olhamos para nós. Ah, se fulano entrar para governar o país, vai ser um caos. Não, quem governa o país somos nós. Nós que definimos como vai ser o nosso dia a dia. Não depende de governo. Depende da nossa maneira de viver, de como vamos buscar a Deus, de como vamos nos relacionar com a vida e com Deus. No versículo de número 10 do capítulo 2, ele diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Oromita e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Fazer o bem, você vai encontrar resistência. Sempre que você for desejar fazer o bem, virá uma resistência. Se você tomar uma decisão, qualquer que seja, eu vou ajudar pessoas necessitadas, vem uma resistência. Você tem que estar preparado para a oposição. Tudo que você vai fazer, se levanta oposição. Então, a segunda coisa, a segunda reflexão, é estar disposto a enfrentar oposição. Sabe que muitas vezes nós nos intimidamos por causa da oposição. Você não faz o bem, você não fala o bem, porque há uma oposição. Mas nós temos que fazer, mesmo que haja uma oposição. E ele diz: eu estive ali por 3 dias. Ele foi olhar a situação. Ele foi ver, observar como é que realmente estava. Às vezes nós ouvimos, mas precisamos ver. Precisamos ir ao local e observar. E ele vai no versículo 12, ele diz: e de noite me levantei eu, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. O que ele está dizendo? Eu estava sozinho. Eu fui olhar, fazer uma análise de tudo, sozinho. Observar. E de noite me levantei, eu e poucos homens. Estava lá poucos homens. Ele não tinha outra cavalgadura, só tinha aquela. Não era algo que ele iria demorar, ele iria dar uma vista geral. E ali iria ter uma reflexão. Mas logo ele percebe que haveria oposição, haveria obstáculos, haveria pessoas que estariam trabalhando contra ele. E ele diz no versículo de número 13: e de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fronte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo, e passei a porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Tudo era escombros, tudo estava impedindo a sua passagem. Tudo estava ali obstruindo, mas ele estava lá para fazer uma análise. Mas no meio de tudo que nós estamos vendo, no meio dos escombros, no meio das oposições, nós temos que buscar algo que nos dê confiança para prosseguir. Algo que fale ao nosso coração: vá. E no versículo de número 20,
Abra a tua Bíblia, capítulo 2, versículo 20, diz assim: então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Quando ele se depara com a oposição, quando ele ouve Sambalate e Tobias, que eles não poderiam fazer nada, eles desprezaram eles, e disse: que é que isso que vocês que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Que é isso que você está fazendo? Você quer fazer algo mais do que o rei? Nem o rei está fazendo, nem o rei consegue fazer, por que você vai fazer? Sempre que vem uma palavra de oposição, é exatamente essa: mas você vai fazer isso? Você não consegue. O que o inimigo quer que você entenda? Que você é pequeno, que você é fraco, que você não pode. Mas nós temos que buscar em nossa reflexão alimento para que nós possamos continuar. Ele ouve aquelas palavras de oposição. Sempre haverá oposição. Tudo que você vai querer fazer para o bem, vem oposição. Aprenda a lidar com a oposição. Ninguém vai te aplaudir. Ninguém vai te encorajar. Poucas pessoas fazem isso. A grande maioria vai te trazer uma palavra de derrota. Ah, mas é difícil. Por que você vai fazer isso? Por que Deus tem nos dado um sinal? Levantemo-nos e vamos edificar. Assim tem que ser a palavra. Ah, mas a tua família vai ser diferente. Ah, todo mundo está passando por isso. Todo mundo está passando por essa situação. Sim, mas Deus, Ele vai nos ajudar. Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Sabe por que ele diz isso? Porque depois que as coisas estão feitas, aparecem muitas pessoas para serem aplaudidas. Tem pessoas que ficam na espreita, ele fica em cima do muro, como se diz. Ele não está do teu lado, ele não te ajuda, mas quando estiver pronto, ele aparece. Aí ele está. Mas saiba que se você continuar, resistir toda afronta, busque em Deus. Deus está comigo, Deus me fortalece, Deus é quem nos ajuda. Então essa é a reflexão no momento da oposição. Há momentos que nós vamos passar por oposições. Sempre que você desejar fazer algo bom, algo nobre, se levanta a oposição. E você vai ter que aprender a lidar com isso. O primeiro passo é sentar e chorar. Quando nós ouvimos a situação, senta, chora. É um direito de sentar e chorar. Às vezes as pessoas pensam: não, eu não posso chorar. Tem dores na nossa vida que temos que chorar. Temos que chorar. Lembro o primeiro aniversário da minha esposa, e por coincidência ela faz aniversário no mesmo dia da falecida, e era um dia que deveria ser de alegria, mas abateu uma tristeza no meu coração. E eu lembro e agradeço ela, porque naquele dia ela segurou minha mão e disse: chora, eu estou aqui com você. Eu sei o que você está sentindo. Chora. E ali me ajudou a caminhar. Porque não pense que você não pode chorar.
Não pense que você não possa sentar no momento e chorar. Há dores em nossa vida que nós temos que superar. Mas só superamos aprendendo a refletir. Não podemos parar no pior dia da nossa vida. Muitas vezes nós paramos no pior dia da nossa vida e não saímos do pior dia. Tudo passa. O choro dura uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Trazer de novo a esperança, trazer de novo alegria ao coração. Então a reflexão, em meio à zombaria, em meio àqueles que se aproveitam e zombam daquilo que você está fazendo, muito mais por inveja, para que você não consiga, para que você não avance, para que você desista. Então a zombaria vem para quê? Para zombar, para você desistir, para que você não acredite que é possível. Por isso Neemias, ele senta, chora, mas vai buscar em Deus oração e jejum. Falar com Deus. Deus, se isso que nós estamos passando é por um pecado, é o pecado dos meus pais, é o meu pecado, é o pecado da nação, tenha misericórdia. Olhe para nós, nos perdoa. E ele enfrenta agora a zombaria, capítulo 4. E diz assim: e sucedendo que ouvindo Sambalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira, se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isto, sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montes do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha, eles podem até levantar, mas será algo tão frágil que vindo uma raposa vai destruir. Sabe quando você insiste em reconstruir a tua vida, em fazer, os invejosos vão dizer: mas lá na frente vai cair de novo. Lá na frente preso e a zombaria. Nessa reflexão vem o maior desafio. Se você aceitar, você paralisa. Se você fizer uma reflexão e concordar, realmente o que nós estamos fazendo é muito fraco. É melhor parar. Algo que eu tenho aprendido em minha vida: o que nos dá vitória é perseverança. Não desistir. Não parar. Não desanimar. Continuar. Ainda que você não nos ajudou. E nos zombou. A reflexão da metade. A quinta reflexão que eu trago é: o inimigo percebe que não vai impedir a sua vitória. Sabe, tem momentos que o inimigo sabe que você não vai desistir, que você confia em Deus, que você vai caminhar e vai, mesmo que a passos pequenos, mas você está avançando. Você está dando passo a passo e vai avançando. E chega um momento que o inimigo sabe que você já chegou na metade do seu projeto. E ele tenta fazer você parar. Disse, no versículo de número 4, capítulo 4, ele vai buscar em Deus novamente: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença
dos edificadores. Quando você está cuidando da sua casa, da sua família, quando você está cuidando da obra de Deus, quando você está cuidando dos seus negócios, não é você que eles estão ofendendo a Deus. Quando vem palavras contra a tua casa, contra a tua família, você é família de Deus, é Deus que eles estão afrontando. Vai diante de Deus e não cubras a sua iniquidade. No versículo 6 diz: porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração do povo estava inclinado a trabalhar. O inimigo percebe que não vai impedir a sua vitória. Chega um momento que o inimigo, ele sabe que ele não vai impedir a sua vitória. Ele sabe que você não desistiu. Ele sabe que você não é um homem de desistir, que você está sempre buscando. Ele tenta retardar a edificação. Alguns processos do inimigo é retardar o seu projeto, o seu sonho. Então a sua arma é a irritação. Muitas pessoas começam com seus planos com a opção da desistência. Nunca comece um plano com a opção da desistência. Tem pessoas que vão se casar, mas já vai com a opção: se não der certo, a gente separa. Já deu um plano, já tem um plano B de desistência. Vocês acham que vai dar certo? Não. Se essa empresa não der certo, eu vou fechar. Não. Se eu começar um projeto, eu tenho que terminar. Deus vai me ajudar. O inimigo, quando você já está na metade, ele tenta fazer você parar. Tenta fazer você parar. Tem uma pessoa conhecida nossa, da minha esposa, já conheço ele há 7 anos, e todas as vezes ele vem com um projeto novo. Pastor, ora por esse projeto agora. Vamos orar. Mas você precisa ser firme. Cadê o projeto do que você trouxe a outra vez? Não, eu percebi que não vai dar certo. E desiste, e desiste, e desiste. E diz: eu tenho um sonho. Não tem sonho. Nós temos que ir atrás do nosso sonho. Se determinares alguma coisa, seja firme. Palavra de conselho para Jó é: determinando tu algum negócio, seja firme. Não desista, não pare. Então a sua arma é irritação. Eu estou trabalhando nesse lugar, mas tem uma irritação agora. Acho que eu vou sair de lá. Em frente. Em frente. Se posicione. Não dê a opção para o inimigo que você quer desistir. Eu aprendi isso nas duras penas, nas duras passagens da minha vida. Alguns anos atrás conheci um pastor, muito amigo meu, e às vezes tinha muita intimidade, conversava com ele e falava: eu estou pensando em parar, estou pensando em desistir, sabe, eu não preciso disso, para quê? E ele me disse uma palavra que marcou meu coração: nunca dê mais a chance da desistência. Não diga mais que você vai desistir. Porque todas as vezes que você fala que vai desistir, o inimigo se enche de esperança. Eu estou conseguindo. Ele já está na metade do seu plano e vai parar. Ele está pensando em parar. Capítulo 4, versículo 6 diz: o povo se inclinava a trabalhar, perseverança. Porém edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Continuar. Põe a mão no arado. Se você tira a mão do arado, a minha alma não tem prazer em você. Continue no trabalho, não desista, não pare. Busque saídas, busque em Deus.
A sexta reflexão que eu trago, que Neemias fez nesse processo, é em meio à guerra articulada. Capítulo 4, versículo 8 e 9. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e não poderemos edificar o muro. Sabe, a pior guerra que nós temos é a guerra de dentro. A pior guerra que você enfrenta na sua família é quando alguém de dentro da família começa a guerrear contra os outros. É bom quando é um de fora, porque toda a família se une para guerrear contra o de fora. A igreja, quando ela tem um inimigo fora, ela vence. Mas quando ela tem um inimigo dentro, é uma guerra sem glória. Quando começa a guerra dentro da igreja, só Deus para dar vitória. Ainda ontem estava lendo uma estatística e diz que nos anos que passaram, a igreja evangélica cresceu 126% nos anos passados. E agora, nesses últimos 3 anos, cresceu apenas 6%. Mas eu sempre tive uma tese que eu defendi. Foram introduzidos muitos inimigos dentro da igreja. Inimigos da igreja. Para arrebentar a igreja de dentro para fora. Porque se a igreja tiver inimigo fora, a igreja vence. Mas é difícil lutar contra aquele que se diz irmão. E está colocando dentro das nossas fileiras os piores pecados, os piores erros, e vai minando, vai levando a igreja a escândalos, mais escândalos, ao ponto de você ouvir as pessoas dizerem: eu não quero saber de igreja. A igreja é uma bênção. A igreja é o poder de Deus aqui na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, a terra não será destruída. Mas o inimigo entrou dentro da igreja para dizer: nada de igreja, vamos embora. E arrasta multidões. E pessoas começam a repetir as suas doutrinas malignas. E ontem, vendo aquela estatística, eu cheguei à conclusão: eu estou certo. A igreja foi invadida por pessoas que não quiseram conversão, não queriam converter-se ao Evangelho e a Cristo, mas estavam preparados como um exército para implodir a igreja. E quase conseguiram. Só não conseguiram pela oração de muitos. Aqueles que não dobraram o seu joelho para Baal. Então é uma guerra articulada. E qual é a intenção? Desviar o intento. Desviar o intento. Desviar o intento. A igreja, ela veio para trazer a palavra de Deus, trazer cura, trazer libertação. Mas de repente a igreja se tornou o quê? Um centro de entretenimentos. Perdeu o seu objetivo. Mudar, desviar o intento. Mas você não gosta de show? Eu gosto de show. Mas não é na igreja. Não é dentro da igreja. Nós não podemos trazer para o altar algo contaminado para dar para o povo. Algo que nós sabemos que por detrás daquilo tudo há uma imundície, há adulteração da palavra de Deus. Só porque que nós queremos e achamos que a igreja deve ser um lugar de entretenimento. Não. Eu li um livro que tem mais de 200 anos, esse livro. Chama-se Os Sábios de Sião.
E uma das estratégias para minar a igreja é fazer a igreja entretenimentos, bebidas, coisas que nós estamos vendo hoje. Leva os homens à bebida, levam os homens aos vícios, e a religião não passar de um simples entretenimento. Há mais de 200 anos atrás. E não é um pastor que escreveu, não. Não é um pastor que escreveu. Então, qual é o intento? Qual é a intenção dessa guerra? Desviar o intento. E só se vence com oração. Com todo esse ataque que Neemias estava sofrendo, todo momento ele buscava oração. Versículo 9 diz: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Porém nós oramos ao nosso Deus, orai e vigiai. Não podemos sermos ingênuos, achar que podemos permitir tudo dentro da igreja. Nós temos que pararmos de ser um povo ingênuo. Nós temos que começar a orar a Deus, pedir direcionamento, mas começar a agir com guarda, ter guardas. A sétima reflexão é da intimidação. Quando o inimigo, ele não está conseguindo mais, apenas na conversa, apenas nos falatórios, apenas tentar trabalhar o teu emocional, ele vem com meio de uma guerra que vai te atacar. Então, uma reflexão da intimidação, capítulo 6, no versículo de número 3, diz assim: enviei-lhes mensageiro a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Por 4 vezes me mandaram recados, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Não pare. Sempre que vierem mudar a tua intenção, não pare, não dê ouvido, não vá a certas reuniões, não vá a alguns lugares que você sabe que a intenção é tirar você do caminho. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Versículo 9 diz: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Oração contra a oração de agoreiros. Você sabe o que é uma oração de agoreiros? Tem pessoas que oram para que você se arrebente, para que o seu casamento não dê certo, para que as coisas não vão bem na tua vida. Oração de agoreiro. E ele faz a oração exatamente para que Deus fortaleça as suas mãos, porque os seus inimigos estavam dizendo que as suas mãos iriam enfraquecer. Se estão falando que a tua empresa não vai dar certo, comece a pedir a Deus bênção sobre ela. Se o teu casamento, há muita gente dizendo que não vai dar certo, comece a orar por ele, para que Deus abençoe. Não aceite, não confirme oração de agoreiros. Não confirme. Falei da minha esposa hoje, uma vez uma pessoa chegou para ela, muito tempo, disse: se o pastor ficasse viúvo de novo, ele casaria de novo? Ela, uma mulher sábia, disse: não, eu traumatizei ele não quer mais saber de casamento. Se ela concorda, se ela diz, eu acho que sim, o que queriam pensar? Bom, ela pode morrer. A pessoa estava dando um decreto de morte para ela. Se o pastor ficar viúvo, ele casa de novo? Ela disse, com certeza não. Ele foi traumatizado por mim.
É o último casamento dele. E a pessoa se calou. Nós temos que sermos sábios. Não concordar com oração de agoreiros. O que você vai fazer se a tua firma fechar? Ah, não sei, eu vou... Não, minha firma não vai fechar. Se não der certo, não vai dar certo. Vai dar certo porque eu sirvo um Deus que me abençoa e que me guarda. São reflexões em meio a uma guerra, em meio a uma luta. Muitas vezes, quando Neemias pensou, olha, eu vou voltar e vou ajudar meus irmãos lá. Mas você fazer o bem tem oposição. Tem oposição. Então você vai ter que aprender a refletir em cada situação que você decidiu em fazer o bem. Porque virá os inimigos. E falaram para ele, olha, sabe, vão te atacar. É melhor você entrar no templo e se esconda ali. Finja que você é um sacerdote. Finja que você é um sacerdote. Até isso as pessoas fazem. Entra. Versículo 10 diz: entrando eu em casa de Samaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite, virão matar-te. O que estava dizendo? Olha, entra ao templo, feche a porta. Interessante que uma pessoa que estava dizendo para ele quem era? Uma pessoa que estava presa. Sabe quem leva você a fazer aquilo que você não foi chamado? Alguém que é preso. Principalmente no mundo espiritual. Se você não tem um chamado de direcionar uma igreja, de ser um sacerdote à frente da igreja, não faça só porque os outros querem te levar. Não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Hoje, passado muitos anos, eu vejo que muitos que foram levados por essa situação, pessoas presas chegaram para eles e diz: olha, você vai ficar recebendo ordens dos outros? Abre a tua igreja. Estão em desespero hoje. Não tem como pagar aluguel, não tem como sobreviver, porque um dia, alguém que estava preso disse: você é um pastor. E saíram na desobediência e foram abrir ministérios. Hoje não sabe o que faz com o seu ministério. Hoje não sabe, pelo orgulho, pela vaidade, caminham doentes se rastejando. Era isso que esse camarada estava dizendo para Neemias: olha, entre no templo, feche a porta. Porém eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei, não é o meu chamado. Entender, fazer uma reflexão, não é porque estão te apertando, não é porque estão te zombando, que você deve tomar algumas atitudes, que lá na frente virão as consequências. Quantas pessoas tomaram essa decisão? Fugiria eu? Por que eu vou fugir dessa situação? Deus é quem me dá a vitória, Deus é quem me abençoa. Ah, mas não aguento mais. Aguenta. Resiste. Depois de toda a proteção de Deus, você vai fugir? Depois que todo o sinal que Deus vinha dando, passo a passo, ele disse: eu vou fugir? De maneira nenhuma eu vou fugir. De maneira nenhuma eu vou entrar nessa situação. De maneira nenhuma eu vou fazer aquilo para o qual eu não fui chamado. Eu não entro em algo que eu não fui chamado. Eu vim para reconstruir o muro. Não mude
o meu intento qual é? Reconstruir o muro. Ele se tornou um homem político, um homem de articulação, um homem que ia buscar o material para fazer os muros. Eu não consigo ser político nem, estamos na construção. A minha esposa fala, mas você precisa pedir oferta para a construção. Eu falo, se Deus não enviar, nós não vamos construir. Porque eu não vou pedir dinheiro para construir. Sou eu, é comigo. E ela diz, mas todo mundo pede. Mas eu não sei pedir. Eu fui chamado para pregar. E se Deus quer construir um templo nesse lugar, Ele vai levantar cada um. Cada um vai sentir no seu coração em fazer parte. Chegará um dia que muitos vão querer fazer parte desta obra, mas a palavra vai ser, olha, você não tem herança, você não trabalhou, você não fez. Então é reflexão sobre aquilo que nós estamos vivendo cada dia. Como vencer? Capítulo 12, versículo de número 31, diz assim a palavra: então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros em procissão, um à mão direita sobre o muro, do lado da porta do monturo, e após ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, e 2 filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanaías, filho de Macaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías e Azareel, Milalaía, Gilaía, Maía, Natanael, todos com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdra, o escriba, ia adiante deles. Olha que interessante, quando o muro está pronto, ele chama os príncipes, os músicos, e coloca sobre o muro. Sabe que muro? Aquele muro que a raposa ia derrubar. Aquele muro que era frágil. Ele chama todos os músicos, todos os príncipes, de um lado e do outro. Um grande coro. E eles fazem uma procissão sobre o muro, dando glória a Deus, agradecendo a Deus, e confirmando que a obra era forte. Não acredite no inimigo que a tua obra é fraca. Não acredite no inimigo que a tua família é fraca. Não acredite. O inimigo, ele fala porque ele quer que você desista, que você não ore mais. Então o dia da gratidão, da conquista, se celebra na casa de Deus, como testemunho. Você teve uma grande vitória, é na casa de Deus que você celebra. É na casa de Deus que você dá o seu testemunho. Ele simplesmente foi à casa de Deus e ali ofereceram grandes sacrifícios. Capítulo 43 diz assim: e ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Até as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia longe. Ele sobe no muro, faz a procissão no muro, descem no muro, vão para a casa de Deus e ali oferecem sacrifícios. Se alegraram, porque Deus os tinha alegrado. Sabe quando diz que você não vai conseguir? Sabe quando dizem que aquilo que você está fazendo é fraco? Chegará o dia que eles vão observar Deus te exaltando, Deus te levantando, Deus te abençoando. Se alegraram
com grande alegria, Deus alegrara com grande alegria. Até mulheres, meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia ao longe. Esta palavra começa: sentei-me e chorei. Mas a palavra do Senhor nessa manhã para você é: o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem alegria. Fique firme, não desanime, não desista, não ouça palavras contrárias, não se importe com a irritação. Que faça uma reflexão. Cada passo na tua vida, cada momento da tua vida, faça uma reflexão. O inimigo tem apenas um intento: que você desista. O inimigo tem falado que a tua obra é fraca, mas chegará o dia que haverá couros, haverá príncipes, e a obra vai permanecer. Você crê nessa palavra? Talvez você esteja no tempo de sentar e chorar, mas seja firme, faça uma reflexão, tome uma atitude, vai avante. Deus está com você. Não aceite palavras contrárias, não aceite palavras de destruição. Deus te fortalece, o Senhor fortalece as suas mãos. Se coloque de pé, fale com Deus nessa manhã. Talvez você está num tempo de choro, talvez você está em reflexão: Senhor, mas o que eu faço aqui? Senhor, qual é o meu chamado? O Senhor vai te direcionando, o Senhor vai te abençoando, passo a passo, passo a passo. Durante toda a construção do muro, foram dias difíceis, foram dias de afrontas, foram dias de levantes, foram dias que o inimigo queria que ele desistisse, que o povo parasse, que o povo olhasse para a situação e não quisesse continuar. Mas fique firme, determinando você algum negócio, seja firme. Jó capítulo 22, se não me engano, Jó capítulo 22, versículo 28, determinando tu algum negócio, seja firme, continue, não desanime, vai avante, chame Deus para o seu negócio, ore, fale com Deus. Veja quantas vezes Neemias parou e orou. Sem oração nós não vencemos. Feche os teus olhos. Senhor, aqui estão as nossas mãos, Pai. Senhor, fortalece as nossas mãos. Senhor, faça as nossas mãos, Senhor, fortes para a obra. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê capacidade. Senhor, levante, Senhor, aqueles, Pai, com o mesmo propósito, com o mesmo coração. Senhor, aqueles que querem edificar, aqueles que querem construir, aqueles que querem levar a Tua palavra. Senhor, usa, Senhor, nesse lugar, acrescente a esse lugar. Senhor, tira tudo aquilo que não provém de Ti, todo embaraço, todo levante do mal. Senhor, entra agora no negócio dos Teus servos, Pai. Quantas vezes o inimigo tenta desestimular, quantas vezes o inimigo tenta entristecer o coração deles, mas Senhor, guarda como a menina dos Teus olhos, livra cada um do mal, Senhor, dando bênção sobre bênção, Senhor, derramando a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém.